Se você quer aprender a somar horas no Excel, então esse vídeo é para você. Bom, somar horas no Excel é uma tarefa bem simples, porém é algo que costuma gerar algumas dúvidas por parte dos usuários de Excel, pois nem sempre o Excel ele retorna um resultado esperado por adotar aí um determinado formato de horas. Eu sou Hermes Santos, do site excelise.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar como somar horas através de exemplos bem práticos. Vamos nessa? Bom, então nesse primeiro exemplo eu tenho aqui uma lista de disciplinas e eu quero somar a carga horária de cada disciplina para obter o total de horas. E aí para esse caso eu vou usar a tradicional função soma e o Excel vai me retornar o resultado aqui de 12 horas e 10 minutos. E como o total de horas nesse caso aqui ficou abaixo de 24 horas, não será necessário realizar nenhum tipo de conversão para o meu formato de horas. Neste outro exemplo, eu estou usando aqui a função soma para somar 15 horas e 10 minutos, mais 12 horas e 40, mais 11 horas e 30. E aí note que o resultado da soma neste caso deveria ser de 39 horas e 20 minutos. No entanto, o Excel retornou o resultado de 15 horas e 20 minutos. Isso ocorre porque as disciplinas elas estão aqui no formato de 24 horas. Ou seja, para o Excel, 15 horas e 10 minutos é o mesmo que 3 horas e 10 minutos. E 12 horas e 40 minutos é o mesmo que 0 horas e 40 minutos. Portanto, o Excel ele realiza a soma da seguinte maneira: 3 horas e 10 minutos mais 0 horas e 40 minutos mais 11 horas e 30 minutos, totalizando aí 15 horas e 20 minutos. Como esse não é o resultado que nós queremos, então será necessário alterar o formato da hora da seguinte maneira. Primeiro eu vou selecionar aqui a célula que contém o meu total de horas, depois eu vou acessar aqui a guia página inicial e expandir o menu suspenso aqui do formato de número. Uma outra opção é usar as teclas de atalho Ctrl 1. Aqui na caixa de diálogo Formatar Células, eu vou acessar a categoria Hora e eu vou selecionar o formato 37 horas, 30 minutos e 55 segundos. E aí para finalizar, eu clico em OK. Pronto, isso fará com que a soma seja mostrada corretamente, ou seja, o resultado vai mudar de 15 horas e 20 minutos para o resultado correto de 39 horas e 20 minutos. Em um outro cenário, suponha que você queira adicionar o intervalo de horas no Excel a uma determinada quantidade de horas. Para fazer isso, é necessário você dividir o número de horas, minutos ou segundos pelo número da unidade correspondente em um dia, ou seja, 24 horas ou 1444 minutos ou 86.400 segundos. E aí você adiciona o quociente resultante ao tempo especificado. Para você entender melhor, vamos aos exemplos. Então, nesse primeiro exemplo, observe aqui que na célula A2 contém um horário inicial e na célula B2 contém um número de horas que eu quero adicionar à minha quantidade de horas inicial. Então, como a minha célula A2 está no formato de horas, eu vou ter que fazer a soma da seguinte maneira: igual hora inicial mais, abre parênteses, número de horas a serem adicionadas, vou dividir por 24 e fecha parênteses. Portanto, nesse exemplo, vemos que quando 8 horas são adicionadas à carga horária de 12 horas, vamos ter o resultado aí de 20 horas. Nesse segundo exemplo, se você precisa adicionar uma quantidade de tempo a uma determinada quantidade de horas, você pode usar também a mesma fórmula. Mas se a soma for superior a 24 horas, então observe que você vai ter o mesmo problema que eu te mostrei anteriormente lá no primeiro exemplo. Ou seja, o Excel ele vai te retornar um resultado incorreto. Nesse exemplo aqui, eu estou somando 11 horas com 16. E em vez do Excel me retornar 27 horas, ele me retorna 3 horas. Então, para eu contornar isso, eu vou selecionar a minha célula que contém o total de horas e eu vou acessar aqui a guia página inicial. Eu vou expandir o menu suspenso, formato do número. Aqui na caixa de diálogo Formatar Células, eu vou acessar a guia personalizada e eu vou selecionar a opção HMMSS. Aqui no tipo, eu vou apagar essas informações que representam os segundos, ou seja, o novo formato vai ficar como H:/MM. Feito isso, você clica em OK para finalizar. Pronto, agora o resultado da soma vai ser mostrado corretamente. Neste outro exemplo aqui, eu preciso adicionar uma quantidade específica de minutos em uma determinada quantidade de tempo em horas. E para fazer isso,
eu vou usar a seguinte fórmula, igual tempo inicial mais, abre parênteses, o número de minutos a serem adicionados dividido por 1440. Então observe que estamos dividindo o valor de B2 por 1440, pois essa é a quantidade de minutos dentro aí de 24 horas. O resultado dessa divisão ele vai ser somado com a quantidade de tempo da célula A2. Do mesmo modo, se você precisar adicionar segundos a uma quantidade de tempo em horas no Excel, então basta você utilizar a seguinte fórmula, igual o tempo inicial mais, abre parênteses, o número de segundos a serem adicionados dividido por 86.400 e fecha parênteses. Lembrando que em todos esses exemplos, se o total de horas for superior a 24 horas, então você deverá formatar a célula para o formato personalizado que está sendo mostrado aí na tela. Uma outra necessidade bastante comum dos usuários é a possibilidade de somar horas trabalhadas no Excel. Então nesse exemplo aqui eu tenho uma tabela com horas de entrada e saída de um funcionário ao longo aí de uma semana. E nesse caso eu preciso calcular o total de horas trabalhadas. O primeiro passo é encontrar o total de horas trabalhadas em cada dia da semana, e para isso basta subtrair a hora da saída pela hora de entrada. E em seguida eu vou usar aqui a função soma para somar o total de horas de todos os dias da semana. Novamente observe que temos o resultado de 23 horas e 10 minutos, porém precisamos converter esse formato de horas para que o Excel mostre o total correto. Então eu vou selecionar a minha célula com o total de horas e eu vou teclar aqui o atalho Ctrl 1. Aqui na caixa de diálogo Formatar Células, eu vou acessar a categoria Hora e eu vou selecionar aqui a opção 37 horas 30 minutos. Para finalizar, eu clico em OK. Pronto, agora eu tenho aí a soma total das horas trabalhadas mostrada corretamente. Por fim, se você precisar somar horas de um dia para o outro no Excel, não saiba que também é muito simples. Nesse exemplo aqui, eu tenho um registro que mostra o dia e a hora que uma determinada máquina foi ligada e o dia e a hora em que ela foi desligada. Então observe que as datas são diferentes e neste caso eu preciso saber a quantidade de horas que essa máquina ficou ligada. Ou seja, eu preciso somar quantidades de horas de um dia para o outro. Para isso, basta subtrair B2 por A2, e como nesse caso o resultado será maior do que 24 horas, então será necessário formatar a célula C2 por formato personalizado H2.mm, conforme eu mostrei anteriormente. Bom, então essas são as diferentes maneiras de se somar horas usando o Excel. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, basta deixar aí nos comentários abaixo a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender Excel com as nossas dicas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!